Juiz de Fora precisa implementar esse negócio. Não é mais uma questão de escolha. Se vocês não fizerem, algumas outras cidades ao redor vão fazer e elas vão depopular Juiz de Fora e a cidade vai quebrar. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano. Para eu explicar um pouco o que eu faço, as pessoas geralmente me conhecem como um cara do YouTube, redes sociais, etc. De fato, a gente tem um trabalho de defesa de liberdade econômica e liberdade social também em redes sociais. Mas eu também tenho 2 empregos que são menos conhecidos. A gente trabalha com montagem de campanhas de liberais e libertários, em parte no Novo, em parte em outros partidos. E também a gente assessora vereadores e prefeitos, no nível municipal, para implementação de políticas de liberdade econômica nas cidades para buscar resultados em cima. E também eu sou fundador do Instituto Livre Mercado, que opera a Frente Parlamentar do Livre Mercado em Brasília. A Frente Parlamentar do Livre Mercado em Brasília é uma frente de quase 200 deputados federais e em torno de 15 senadores agora para discutir temas de economia. E a gente faz, dentro do Instituto Livre Mercado, a gente faz a parte operacional de fazer todas as notas técnicas, toda a avaliação e tudo mais. Eu não me lembro se a deputada que discursou aqui mais cedo era signatária da frente ou não, mas eu suspeito que ela era, porque ela estava falando pontos da nota que a nossa equipe fez. Então eu trabalho em nível legislativo, em nível municipal e federal, estadual às vezes, mas não tanto. E a gente tem hoje mais de 2 anos de experiência em implementação de políticas de liberdade econômica em nível municipal. A menor cidade que a gente já trabalhou é Cruzeiro da Fortaleza, Minas Gerais, 4.000 e pouquinhos habitantes. A maior cidade que a gente trabalhou foi Belém e Campinas, em Revogaços, revisão legislativa e tudo mais. A gente já trabalhou com em torno de 10 cidades aqui em Minas Gerais, inclusive, esse foi um dos motivos que o Zema me nomeou para a medalha da Inconfidência, que eu tenho um enorme orgulho de ser portador. A Dias era a parte de eleições, que era a parte da palestra do Novo, mas o Gabinete de Liberdade é a minha equipe que faz toda essa assessoria de municípios, Via de regra, vereadores, em alguns casos prefeitos, em alguns casos secretários. E a gente tem mais ou menos 2 anos e meio de experiência em 30 cidades no total. O que a gente já fez? Principalmente é isso aqui, o nosso trabalho. E o que a gente faz é, a gente sai da teoria de vamos ficar só lendo autores de econômicos e tudo mais, para como é que a gente faz revisão legislativa, como é que a gente faz projetos de lei, como é que a gente faz auditoria de orçamento, como é que a gente sobe uma cidade em termos de competitividade e gera emprego nela. E eu acho que isso é interessante de discutir em Juiz de Fora, porque eu sou um nerdão de estatísticas. O censo recentemente saiu, o Brasil cresceu de população em média 6,5%, o Juiz de Fora cresceu 4,7%. O que significa que pessoas não estão migrando para cá, as pessoas estão saindo. Então isso já confessa que existe um problema de geração de emprego, existe um problema de futuro. E quando você tem isso, você começa a matar a cidade lentamente. Por quê? Porque o Brasil vai ter um problema demográfico agora. A gente bateu o nosso pico de população, daqui para frente a gente só envelhece. Então, as pessoas vão cada vez mais sair da força de trabalho e virar consumidores de recursos dentro do sistema de saúde, dentro do sistema previdenciário, e nós, a geração mais jovem, vamos ter que trabalhar para pagar essa conta. Então, assim, a gente vai ter que ter um nível de crescimento de produtividade mínimo só para manter o mesmo patamar de riqueza. Porque se a gente não crescer, a gente vai com o tempo empobrecer. Então, cidades que não conseguirem resolver esse problema vão ter cada vez mais funcionários públicos aposentados, cada vez mais pessoas aposentadas, cada vez mais despesas, menos pessoas trabalhando. Isso desacelera a economia e começa a colapsar. Só que quando ela começa a colapsar, todo mundo que tem empresas ou busca oportunidades na cidade levanta e vai embora, porque acelera o colapso, que é a famosa espiral da morte. Você tem, acho que nos Estados Unidos, o melhor exemplo disso agora é o Illinois. É um estado que é completamente inviável, faliu, acabou, fecha, toca fogo. Não tem o que fazer. Então, cidades que não resolverem esses problemas nos próximos 10 anos terão problemas extremamente graves daqui 10, 20 anos. Mas, para ser um pouco mais esperançoso, a nossa experiência trabalhando com essas cidades, e a gente trabalhou muito com o Falcão em Patos de Minas, que é prefeito do Novo, e com Joinville também, que é uma cidade de porte e de população muito similar a Juiz de Fora, também uma cidade com uma característica industrial muito forte, é que a minha opinião é que a cidade do futuro do Brasil é a cidade média. E eu digo isso como um cara que vai concorrer a vereador de São Paulo. Ano que vem eu vou concorrer a vereador em São Paulo pelo Novo, e eu tenho toda uma pauta e uma discussão, mas eu acho que o que vai levar o Brasil para frente nos próximos 20 anos é a cidade média.
A cidade pequena, 10, 20, 30 mil habitantes, você pode fazer muitas coisas, mas ela não tem gente, dinamismo suficiente para dar aquela virada e virar uma coisa fantástica no futuro. As cidades grandes, volta e meia não, via de regra, elas são cidades com uma grande inércia política, você já tem uma longa tradição política, muito funcionalismo, muitos erros urbanísticos acumulados, você já tem um centro morto e completamente inviável. Então vira aquele prédio que você fala, eu acho que é melhor demolir do que reconstruir, só que você não pode demolir Belo Horizonte. Então você acaba com uma coisa que é o que aconteceu em Fortaleza ou Porto Alegre, por exemplo, que são massas falidas. Recife tem esse caso. Recife é uma cidade que simplesmente acabou e fim. Ela é inviável e acabou. Essa cidade vai declinar e não tem o que fazer simplesmente. Eu já falei para eles, foi o seguinte, vai 30 km para frente e começa do zero. Para cima ou para baixo, escolhe. Não tem o que fazer. Mas as cidades médias, elas têm dinamismo de população o suficiente para conseguir ter uma virada econômica, para atrair pessoas, mas não tem ainda uma grande política muito encalacrada, roubando todo mundo, como é o Rio de Janeiro, acho que é o maior exemplo do que você pode imaginar. E ela não tem ainda um grande acúmulo de erros urbanísticos que inviabiliza a cidade. Não à toa, se vocês forem ver no censo as cidades que mais cresceram, sei lá, Barueri, Florianópolis, Joinville, Uberlândia, Uberaba, são cidades médias. Então, Juiz de Fora agora nós vamos ter as eleições municipais agora em 24, tem as presidenciais em 26, e ainda acho que é de 28 municipal vai participar muito disso. Tem uma escolha a se fazer de, vamos nos tornar uma cidade muito competitiva ou não. Juiz de Fora hoje está em 98 de 415 cidades do ranking CLP de competitividade de cidades. Tá bom, tá no quartil de cima, ainda não tá baixo, ainda não tá bom. Quando a gente fala de competitividade de cidades, quando a gente fala de rankings de competitividade, ou você está no top 10 ou para de tentar. Não adianta. Você precisa ser muito bom. E o que a gente faz? Quais as coisas que a gente implementou ao longo desses últimos anos? Primeiro, simplificação legislativa, que é o famoso revogaço. Você pega toda a legislação da cidade, abre uma por uma, vê o que tem de porcaria e revoga. Antes de entrar nas leis mesmo que a gente fez aqui, isso aqui é um negócio legal, institucionalmente, porque ao você... É meio que uma expiação dos pecados. Eu me converti recentemente, eu estou usando mais essas analogias. É você ir se confessar ao padre. É a cidade como um todo falar, vamos revisar toda a legislação e ver o que é burro e tirar. Isso cria uma mentalidade na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, de que agora é sério. Porque se você retira todas aquelas leis burras de assim, proibido usar chapéu numa farmácia, a gente pegou essa lei em Itajaí, Santa Catarina. Eu fico pensando o que alguém de chapéu numa farmácia fez que ele deixou um vereador tão puto. Que o cara falou, agora chega, eu vou acabar com isso. Eu não sei, mas quando você tira essas leis idiotas e algum vereador 2 semanas depois chega com outra lei idiota, alguém fala, vereador, acabamos de limpar a casa aqui, você vem e faz um negócio desse. Isso cria uma mentalidade de seriedade. E a gente já fez em 25 cidades agora, 100 mil leis revisadas em 2 anos e meio e 2 mil encaminhadas para revogação. Eu gosto muito dessa estatística de 100 mil em 2 anos e meio, porque, via de regra, uma cidade leva 2, 3 anos para fazer o revogaço dela. A gente fez de 25 nesse período. Então, esse que é o legal de você ter uma empresa de iniciativa privada. A gente faz esses revogaços em 1, 2 meses. Tá bom que o meu funcionário que faz isso tem problemas psiquiátricos, estresse pós-traumáticos, de ver tanta lei maluca, mas está incluído no salário dele. E 2 mil leis encaminhadas para revogação parece pouco, mas as leis que interagem com o munícipe, leis ativas que interagem com você, o munícipe, é em torno de 20% da cidade. Em torno de 55% das leis da cidade são leis mortas. O orçamento de Juiz de Fora de 1963. É uma lei, mas começou e acabou. Enfim. Quantas leis ativas hoje afetam a sua vida? 20% das leis da cidade. Então a nossa estatística é uma estatística que eu acho assustadora. De cada 10 leis de uma cidade, uma é estúpida, revoguem. Mas estúpida, assim... Você tem mais ou menos metade delas é só leis inúteis, tipo a disciplina, o uso de charretes na cidade de... Acho que era Constantino, era uma lei de 1950 alguma coisa. Tá, beleza. Mas em Itajaí, Santa Catarina, a lei de feiras, da cidade que disciplinava as feiras, né, o pessoal de verdura e tudo mais, ela foi feita e a última vez revisada antes de geladeiras serem uma coisa normal. Então assim, você está fazendo feira, né, pouco animal, peixe, frango, essas coisas assim, tudo mais, e a lei disciplinava toda essa venda de alimentos e animais, esquecendo que assim, existe uma coisa chamada geladeira, um negócio soviético. Até os fiscais da prefeitura estavam falando, gente, não tem mais condição, né? Então, você tem muito espaço para melhoria dessa estrutura legislativa da cidade. E você tem muitas leis que são corporativistas ou são cartelistas mesmo. A gente pegou em
agora eu não lembro se é Sarandi ou Constantina, Rio Grande do Sul, duas cidades de 20 mil habitantes lá. A cidade tem que comprar a merenda da cidade, né, o leite e os alimentos, prioritariamente de assentamentos quilombolas. Você fala, peraí. A gente está numa cidade que é fronteira da Argentina com Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Quantos assentamentos quilombola tem aqui? Um. Tá, eles elegeram um vereador, né? É. O que que eu... E aí a gente até falou pro vereador, cara, se você protocola para revogar, vão falar que você é racista. E falaram, mas a Câmara como um todo entendeu que era idiota e revogou, porque o que acontecia? Ela dizia que prioritariamente você tem que comprar do assentamento, certo? O assentamento já não produzia mais tanto leite e alimentos, ele comprava e revendia para a cidade, comprava por 1, vendia por 4. Só. Porque enquanto eles tiverem estoque, tem que comprar. Então você pega essas coisas na legislação e fala, gente, né, isso tem um efeito econômico forte, isso muitas vezes inviabiliza certas coisas da economia, como por exemplo feiras, leis de construção, leis de tecnologia, leis de regulamentação de atividades econômicas, e nisso aqui eu não incluo código de obras, código de posturas e tudo mais. Mas a gente entra em códigos. A gente já tem no total 271 projetos protocolados, 1/3 deles aprovados, 1/3 reprovado e mais ou menos 1/3 está em trâmite. Dos reprovados, quase 100% foram rejeitados pela Câmara ou vetados pelo prefeito pelos motivos de nós odiamos você, vereador, dane-se tudo que você acha. Então não é uma rejeição técnica, é só birra. E das que estão em trâmite vai dividir mais ou menos uma para cada lado, é a nossa experiência. E esses projetos muitas vezes são assim, às vezes coisas banais, tipo autoriza o pagamento de impostos por PIX. Facilita a vida. Disciplina e autoriza instalação de internet 5G na cidade. Ok. Disciplina e regulariza algumas coisas de tecnologia. Você tem algumas coisas relativamente simples, mas você tem algumas coisas que são óbvias. Lei de liberdade econômica, quando saiu a MP 881, eu já tinha equipe em Brasília, em 2019 a gente atuou na MP 881, que depois foi chamada de Lei de Liberdade Econômica. Não sei se o Juiz de Fora tem, se não tem, meu Deus, saiu correndo para aprovar isso. A gente tem, a gente manda a lei para vocês, é só preencher o nome da cidade, tá? Não é difícil não. A gente trabalhou nisso, então você tem a Lei de Liberdade Econômica aqui, você tem essas leis que trabalham com a simplificação tributária, simplificação de operação e regulação da cidade, mas tem muitas vezes leis que são coisas que você descobre quando você é um liberal e entra na máquina e fala, agora eu estou aprendendo algumas coisas. Uma das minhas favoritas, Lavras, Minas Gerais aqui. A gente ajudou a eleger a Coral Coelho lá, mais ou menos março do primeiro ano de mandato, ela liga pra gente e fala, tem mãe vindo aqui no meu gabinete pedindo para eu pular filho dele na frente da fila da creche. E eu descobri que é assim que você bota um filho na creche aqui em Lavras. Você vota num vereador, né, ajuda o cara na campanha e tudo mais, e depois, quando você tem um filho, você vai lá pro vereador e fala, vereador, por favor, eu tô aqui para pedir para você botar o meu filho na creche e jogar ele na frente da fila, porque como eu te ajudei, você me deve isso, então você bota ele na creche. Então, se você não ajudou em nenhuma campanha, o seu filho não vai estudar fim. Ou ele vai ficar lá na fila até... vamos ver. E ela achou isso ridículo, e a gente fez uma lei de transparência da fila da creche. Mãe, nome da mãe, CPF, criança, unidade que ela quer, unidade segunda ou terceira escolha, tá aqui, a fila é pública. Se algum vereador pular na frente, a gente sabe. No dia da votação, todos os vereadores eram contra, foi botado para votação, todos votaram a favor, aprovado por unanimidade. O prefeito sancionou, porque vai vetar como, e algumas semanas depois a secretária liga para o nosso vereador e fala, obrigado que você aprovou isso, já estava ridículo ter que ficar jogando criança para frente, prejudicando outras, porque o prefeito me mandava jogar na frente aqui, porque, né, como é que eu vou fazer isso feito? Complicado. Então essas coisas, elas acabam também destruindo com esquemas de reeleição de vagabundo. Jeito que pessoas cometem um crime de concussão, que é você... criar um empecilho, direito ou custo para alguém ter acesso a um direito. Você tem vários vereadores ou vários prefeitos que se elegem em cometer esse crime de uma forma ou de outra, e você vai quebrando essas estruturas, o que vai ajudando a arejar a máquina, digamos assim, a tirar o lixo, por falta de outros termos. Revisão de códigos, isso é muito divertido de fazer. Quase todo o código tributário das cidades que a gente encontra tem taxas inconstitucionais, prazos de apelação inconstitucionais ou errados ou abusivos, e legislação extremamente complicada e estúpida. E assim, um estagiário de direito treinado ao longo de uma semana consegue revisar um código tributário de uma cidade. Por que elas não fazem? Eu não sei. Mas elas não fazem isso. Código de posturas.
quase ninguém conhece um código de posturas, a não ser que você trabalhe com gestão municipal. O código de posturas, ele disciplina qual é a relação do município com você. Então, exemplo simples, tem um ambulante e o fiscal se incomodou. O que o fiscal pode fazer? Ele adverte, ele pode chamar a polícia, ele tem que fazer isso, aonde que pode, como é que faz, ele pode tomar a mercadoria do cara e não. E quase todo o código de posturas basicamente diz que se o fiscal quiser espancar o cara, ele pode. E a gente vai lá e limita isso. Isso a gente começou a trabalhar nisso por causa de novo Itajaí. Vocês lembram, acho que foi em 2022, que foi preso um moleque que estava vendendo alfajor em Itajaí? O cara espioniu o Brasil, assim, a história dele era assim, ele tinha 17, 18 anos, ele estava vendendo alfajor para pegar dinheiro para fazer o concurso do CPOR, ou alguma coisa assim, Escola de Sargentos do Exército. A irmã dele de 14 anos tinha câncer, um negócio assim, e tinha tipo 4 fiscais da prefeitura armados batendo nele. E todo o Brasil se uniu para falar assim, mano, só deixa o cara vender alfajor, qual é o problema? Eu até falei, mano, esse cara é a verdadeira terceira via, ele uniu o Brasil. Foi uma coisa linda, assim. Então, a gente começou a revisar esses códigos e isso também disciplina não só, por exemplo, ambulantes, mas assim, fiscal vai entrar numa padaria e quer ferrar a padaria, o que ele pode fazer? O que ele pode autuar? O que ele pode ir atrás? O quanto ele pode exigir? Ele pode dar uma multa, ele pode fechar, ele pode lacrar o estabelecimento, ou ele pode dar um aviso. Então, a gente revisa tudo isso para tentar aliviar para todo mundo, porque, especialmente pós-pandemia, cara, todo mundo que era de comércio já foi ferrado um monte. Aí você ainda tem o fiscal pisando dentro da loja para tirar uma propina hoje? Não. A gente consegue abrir isso bastante e salvar muitos pequenos negócios nisso. Revisão e auditoria de orçamentos e compras. Aqui em Juiz de Fora ficou famoso o caso do arroz orgânico lá no ST. Mas uma coisa que a gente faz é pegar todas as lojas das cidades e revisar tudo, linha por linha. Em quase todos os casos a gente pega coisas banais, como por exemplo o erro de soma. Assim, gente, a planilha está errada, vocês somaram aqui a Secretaria de Saúde errado, sumiu 20 milhões, refaz a conta. É normal. Acontece, nossa, gente. Nova Era, Minas Gerais aqui. A cidade tem dois lados de um rio, né? Aí um ano ela encheu, estourou toda a ponte, tinha que colocar um orçamento para reformar. Mandaram a lua do ano seguinte, legal, né? Beleza, vamos consertar a ponte. Gente, cadê o orçamento para consertar a ponte? Esqueci. Vota sim, e aprovaram. Aí na hora de consertar a ponte foi, precisa do orçamento. Pois é, né? Né, gurizada? Tem que ver aí, né, o que a gente vai fazer. Não sei, estão tentando ver de onde eles vão cortar 17 milha para consertar a ponte e a gente colocou a emenda para resolver. Então, assim, cidades erram muito nisso e se institui um relaxo orçamentário gigantesco. E isso aqui é uma prática também que quando eu descobri, eu já sabia muitas dessas coisas, mas quando eu descobri eu quase caí para trás. Geralmente as cidades não se importam de aprovar quebras de caixa de 5%. Então, assim, o orçamento da cidade é 1 bi. Deu 1,50. Aprova. Gente, isso é crime contra a lei de responsabilidade fiscal e o prefeito perde o mandato, tá? Só que a maior parte das câmaras dos vereadores não acha muito importante. E aí o que acontece? Como é que prefeituras muitas vezes se financiam, especialmente no ano eleitoral? Você superestima a sua receita, subestima os seus gastos, estoura o orçamento, fala, putz, opa, né? Quem diria? A gente achou aqui que a cidade ia crescer 32% de PIB, sendo que a gente só cresceu 3% ao ano nos últimos 20 anos. Acho que a gente estimou errado, né? Então faz o seguinte, corta desses negócios, atrasa dos fornecedores, abre um crédito extra que a gente não diz como vai pagar, abre uma puta dívida, aprova as contas, repete. E é assim que cidades que supostamente não podem emitir títulos de dívida acabam com dívidas fantásticas e acabam muitas vezes falidas ou inviáveis por causa disso. Então, quando você revisa esses orçamentos como a gente faz, começa a colocar um monte de requerimentos, começa a questionar coisas, e começa a entrar com requerimento de reprovação de contas e condenação do prefeito, que pode dar impeachment em perda de direitos políticos, de repente vereadores e prefeitos começam a levar o orçamento mais a sério, e o relaxo abaixa. Contas começam a ser feitas mais a sério. No caso de Lavras, a gente derrubou um prefeito assim. Na verdade, é um caso de 15 anos atrás, mais ou menos, em que o cara errou o orçamento por só metade. Só metade. Ele só financiou metade da prefeitura com abertura de crédito suplementar. Negócio surreal, deixou uma dívida surreal lá. E estava concorrendo a deputado estadual, inclusive. E daí a gente conseguiu fazer a condenação e tirar os direitos políticos dele. Então é um irresponsável a menos na LMG. Se o cara fez isso uma vez, ele vai fazer de novo. E outra coisa legal desses orçamentos que a gente está prestando muito mais atenção agora é que agora, como vai ter as eleições municipais, muitas prefeituras estão abrindo créditos que elas não sabem como vão pagar.
A minha cidade, Vinhedo, eu moro em Vinhedo, perto de Campinas. Eles abriram mais ou menos 230 milhões de reais, o orçamento da cidade é 500. Eles abriram mais ou menos 230 milhões de reais de créditos, que assim, para fazer obras para o ano que vem, para o prefeito reeleger o próximo. E não se sabe como vai pagar. Prefeituras estão fazendo isso para todo lado, isso vai deixar dívidas para vocês na frente. A gente está monitorando isso nas nossas, mas a gente monitora hoje 23 de 5.500 e... Por isso que a gente precisa de vereadores, essas coisas importam. Regularização fundiária, isso aqui eu passo raiva. Isso aqui eu passo raiva, eu sou uma pessoa calma. Inclusive, em 2021, meu psicólogo me diagnosticou que eu precisava explorar mais com as pessoas, eu era muito calmo e empático. Um diagnóstico curioso. Aí eu podia dizer, não, eu estou surtando com você porque o meu psicólogo mandou, desculpa. De cada 4 lotes imobiliários no Brasil, notem, eu não estou falando de imóveis, um lote imobiliário pode ter várias casas e vários prédios. De cada 4 lotes imobiliários no Brasil, 2 são irregulares. De alguma forma, o dono não tem acesso completo aos direitos dele ou à escritura por alguma porcaria. Geralmente, deles, metade é ambiental, então nunca vai ser resolvido, esquece, e a outra metade é todo o resto. Perdeu a escritura. A prefeitura está cobrando uma taxa de 50 pila que não foi paga 38 anos atrás e blá. Coisas estúpidas do gênero. Mudou a legislação. Mas não homologaram aqui na hora do loteamento e blá blá blá. Bobeira. Isso é 25% dos lotes imobiliários do Brasil. Isso é surreal. Isso eu não estou falando, eu só estou falando de lotes imobiliários que em algum ponto existe alguma coisa que pode ser uma papelada. Eu não estou falando de favela. Favela não existe papelada para começo de conversa. Então o número real está muito mais perto de metade das moradias no Brasil está irregular. Quando você não tem a sua moradia, você não tem endereço. Você não tem endereço, você vai pedir uma encomenda como? Você vai ter uma conta de luz como? Você vai ter uma conta de celular como? Você vai fazer, coisas humilhantes pequenas. Você vai fazer uma entrevista de emprego para chapeiro numa lanchonete. Aonde que você mora? Qual que é o teu endereço? Morro do não sei o que, ali atrás da árvore, ali perto da mangueira. Cara, isso é humilhante. E isso impede as pessoas de terem acesso muitas vezes a políticas de crédito para conseguir consertar os seus imóveis ou políticas de crédito agrícolas e tudo mais. A lei de regularização fundiária é uma emenda que foi colocada pelo Poit, quando ele era deputado federal pelo Novo de São Paulo, e hoje a gente tem a lei, uma calhamação assim, de umas 40 páginas, que assim, gente, é só preencher o nome da cidade. Toda cidade que eu vou, eu falo, cara, se o prefeito quiser, eu mando no zap dele em 15 minutos. A maior parte das cidades do Brasil nem sequer começou a fazer isso, e pra mim é relaxo. É você olhar e falar, tem um monte de gente que não tem direito aos seus terrenos plenos, é só fazer uma burocrazinha básica e falar para o secretário de desenvolvimento, cara, só agiliza a papelada aí. Em um ano você resolve. Não é muito difícil, em um ano resolve. Mas muitas cidades se recusam a fazer. Isso, muitas vezes, inviabiliza cidades, espraia, gera vários problemas de infraestrutura, gera vários problemas de dados, inclusive, você não consegue saber onde as pessoas estão e é muito triste. Quando você faz isso, o que acontece também? Você está colocando uma porrada de lotes imobiliários de volta no mercado. O preço dos lotes cai e viabiliza muito mais construções populares. O Brasil vai ter um problema de construção, inclusive, que é por isso que a gente quer começar, também isso é uma capacidade que a gente está desenvolvendo agora para o segundo semestre de 2023. Conseguir revisar plano diretor e código de obras para facilitar a construção. Tem uma startup que eu conheço também, quem quiser o contato eu passo, que o que eles fazem é automatizar o processo de autorização de alvará de construção. A autorização de alvará de construção no Brasil leva em torno de 6 a 18 meses, dependendo da complexidade do imóvel e da cidade. Com esse software, eles conseguem dar a aprovação de alvará de construção em 6 a 18 segundos. Você sobe o documento, o bot olha, tá certo, e dá o alvará, ou fala, esse documento aqui tá errado. Em casos mais complexos, vai para uma análise um pouco mais, daí leva assim, sei lá, 2, 3 dias. Mas isso muda completamente o mercado imobiliário das cidades, porque isso acelera o retorno de crédito. Então, se antes eu fazer um empreendimento imobiliário levava 5 a 6 anos, eu acabei de raspar 1 ou 2. O meu retorno financeiro de investir aqui acabou de subir muito. Então, construtoras vão vir para a sua cidade. E o Brasil tem um problema de moradia que é estúpido e ninguém fala disso, exceto o Guilherme Boulos. Eu digo que eu vou invadir a pauta dele. São Paulo tem um déficit hoje de 369 mil imóveis, unidades de moradia. Até 2030 vão ser 700 mil imóveis. Isso significa que São Paulo devia estar construindo entre 70 e 90 mil unidades de moradia novas por ano e está em 60 mil e o pessoal está reclamando que está construindo demais. Você precisa subir ainda mais uns 20, 25% só para bater o mínimo.
Como a densidade habitacional, a densidade familiar em imóveis no Brasil é em torno de 3,3, isso significa que você tem em torno de, muito grosseiramente falando, 2 a 2,5 milhões de pessoas que poderiam estar morando em São Paulo capital e não estão. Elas estão morando na periferia, simplesmente porque algum desgraçado resolveu fazer que no Código de Obras a janela tem que ser, tem 10 páginas legislando como tem que ser uma janela. Ou assim, você tem cidades muitas vezes um do lado da outra, que tem códigos de obras incompatíveis. E daí a empresa tem que saber 2 códigos diferentes para construir um prédio de 4 andares simples sem elevador. E a gente está começando a revisar isso agora. Para vocês terem uma noção do buraco imobiliário que o Brasil está. A densidade familiar no Brasil, quantas pessoas moram por unidade imobiliária, caiu em torno de 12%, de 3,9 para 3,3, alguma coisa assim. Assumindo que ela caia mais 12% nos próximos 10 anos, que as crianças saindo de casa, casais se separando, esse tipo de coisa, e assumindo que a população cresça os mesmos 6,5% que cresceu nesses últimos 10 anos, isso significa que o Brasil precisa construir, grosseiramente falando, entre 15 a 20 milhões de unidades de moradia na próxima década. Senão vai faltar casa. A gente está construindo alguma coisa entre 500 e 800 mil. Aliás, não, entre 300 e 600, isso são as formais, que existe uma estatística. O resto é construção informal ou não existe. Então, você resolver esse problema de código de obras, simplificar isso tudo, e colocar um plano diretor que autoriza a verticalização e autoriza um bom adensamento, é fundamental para a gente ter uma cidade viável. Senão a gente vai ter muito mais moradia de rua e espraiamento. Você tem espraiamento? Beleza, você tem um bairro que é lá na PQP. Isso vai dar subsídio de transporte coletivo, porque as empresas de ônibus vão ser menos viáveis, porque elas vão ter uma linha mais longa em que a gente não está descendo no meio do caminho, ela fica menos viável e tem que dar subsídio, porque senão ela vai quebrar ou a passagem vai virar R$9 e a população vai tacar fogo na casa do prefeito. E, por exemplo, lá na Campinas, que é do lado da minha cidade, eles acabaram de subir mais de 70 milhões de reais no subsídio de ônibus da cidade, e eu tenho certeza que o Juiz de Fora deve ter algum subsídio na casa de alguns 100 milhões de reais também. É muito normal. Isso vira uma conta para vocês, isso vira IPTU, isso começa a acumular danos e começa a danificar a competitividade na cidade. Todas essas coisas aqui, você pensa, cara, é muito complicado de fazer. A minha equipe é 3 pessoas. A minha folha de pagamento é menor do que o salário de um secretário de desenvolvimento de uma cidade média. Não é difícil. Eu não consigo fazer mais porque eu não tenho recurso. Se eu fosse bilionário, eu fazia muito mais do que isso. Mas isso é o que a gente já tem experiência de implementar nas cidades e que a gente quer levar para mais cidades. Juiz de Fora precisa implementar esse negócio. Não é mais uma questão de escolha. Se vocês não fizerem, algumas outras cidades ao redor vão fazer e elas vão depopular Juiz de Fora e a cidade vai quebrar. Que é o que eu acho que é a tendência do Brasil agora. 1/3 das cidades, mais ou menos, vai sacar que tem que fazer isso aqui, vai olhar para esse tema, colocar o mapa lá na frente da casa do escritório do prefeito e rezar 1/3, olhando para o negócio todo dia, pedindo que ilumine e abençoe, e vão seguir uma ideia dessas. 1/3 das cidades vai fazer corpo mole e fazer algumas coisinhas, e mais ou menos 1/3 das cidades não vai fazer nada, e vão virar um Rio de Janeiro da vida. E vão virar alguma cidade falida, maluca, inviável da vida, e a sua população vai sofrer. Aí ou eles migram, ou eles vão ficar presos. Esse é o desafio que a gente tem pela frente, mas isso aqui tudo também, só para encerrar, não é difícil de implementar. Complexidade baixa, e via de regra, vereadores não resistem por motivos não políticos. Quando a gente não consegue é porque ou a Câmara ou o prefeito simplesmente não gosta da gente, acabou e não tem discussão. Que eu lamento, mas política funciona dessa forma. Isso aqui são as coisas de baixa complexidade que o Brasil podia estar operando agora, e eu quero conseguir alcançar isso, e eu espero que vocês entendam esse tipo de coisa para conseguir perceber os problemas das cidades de vocês e saber uma coisa. Se isso aqui não está resolvendo, gente, é porque você tem um bando de Neandertal na Câmara, que não é possível. O nível é baixo. Eu fico triste com isso. Os caras, a gente vai precisar de legisladores muito mais inteligentes. O Brasil estava, só para encerrar, num piloto automático de crescimento nesses últimos 20 anos, que era um crescimento demográfico. Pessoas entrando na força de trabalho. Você teve o boom das commodities. Acabou o passeio. A gente não tem mais boom demográfico. O mundo está desacelerando. O Brasil está mais endividado. Se a gente não subir o nível, cidades vão falhar e pessoas vão sofrer por causa disso. E não é só moradia de rua. Todo mundo vai ter uma qualidade de vida muito inferior ao que poderia ter. Então, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de resolver esses assuntos. Isso aí é só slides futuros e tudo mais. Mas eu estou à disposição. Quem quiser implementar isso na sua cidade, se tiver algum contato com o vereador, prefeito, secretário, o que for, a gente tem como fazer isso. Não é caro. R$5.000 por ano é o custo de operar uma operação dessas para
modificar a cidade, o que em termos de ganhos que a cidade tem é... Então, assim, preciso da ajuda de vocês, preciso de mandatários pelo Brasil para implementar isso aqui, porque não vai ser esquerda ou os bandidos que vão fazer, eu preciso de liberais, ou gente decente. Cara, eu tenho gente que eu atendo, sabe? Não vai ser esquerda ou central, eu tenho gente que eu atendo, a gente atende vereadores que assim, o cara fala, não sou liberal, mas assim, você olha e fala, não, o cara pensa, tá bom já. Não é muito comum, mas tem. Eu gostaria que não fosse verdade, mas não é muito comum. A gente precisa se mobilizar para estar dentro das cidades em nível de legislativo municipal para resolver essas coisas. Não é difícil ganhar essas eleições, eu suponho, não é difícil implementar essas coisas e a gente pode sonhar com uma ideia de Brasil melhor. Eu gosto muito mais de trabalhar na liberdade na prática do dia a dia do que ficar nas coisas de teoria, embora eu seja muito mais conhecido por isso. Mas eu espero que isso aqui inspire vocês a pensar que a gente podia ter um Brasil diferente ou as nossas cidades diferentes. E para deixar uma coisa clara, se cidades estão ficando para trás, isso não é o terreno, a dificuldade é porque você tem cidades ferradas de todos os tipos voando. O meu exemplo favorito é a Estônia. Eu já fui para lá, já tive empresa lá. A Estônia é um país que tem de vizinho a União Soviética. Ah, mas aqui a gente tem de vizinho o Rio de Janeiro. A Estônia tem a União Soviética. A Rússia, aliás, de vizinho. O Putin é vizinho dos caras. Eles não têm nenhum recurso natural e o inverno deles faz menos 25 graus Celsius. É surreal. E ainda assim é um país que conseguiu crescer 10 a 12% por ano de PIB, colocando liberdade econômica, e hoje é um dos 10 países mais competitivos do mundo. É o país com mais startups per capita, o Skype veio de lá, inclusive. Então, assim, liberdade econômica funciona. Ah, nós temos dificuldades. Já vi todo tipo de cidade conseguir superar isso e ser coisas que ninguém esperava. Eu adoro brincar com isso, eu adoro implementar mudanças e a gente pode ter uma coisa melhor. Se alguém quiser me ajudar com isso, se alguém tiver os contatos, de novo, por favor, me contate. Obrigado, gente. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna.